O Brasil News recebe a partir de agora em nossos estúdios Tiago Pavinato. Ele é advogado, professor, doutor, mestre, graduado em Direito, escritor e também jornalista. Além disso, possui canais nas redes sociais que contam com mais de milhões de seguidores. E a partir de agora vamos acompanhar a análise dos principais fatos importantes do Brasil e do mundo também, com o Tiago Pavinato. Seja muito bem-vindo ao nosso jornal, Pavinato. Obrigado, Thalita. Obrigado, Hermano. Fico muito honrado com esse convite. Imagina, um prazer é todo nosso. Vou começar com um assunto, Pavinato, que pautou e anda pautando o noticiário nacional, que é o requerimento, o relatório da PF, que indiciou 37 pessoas, entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro, sobre a suposta trama golpista, um relatório de quase 900 páginas. Sim, exato. Você chegou a ler? Qual a sua análise sobre esse relatório da PF? Eu cheguei a ler, o relatório, ele realmente deprime aquele que tem conhecimento jurídico. No Brasil existe uma coisa chamada cadeia de custódia, isso é um ponto. E de outro lado existe um código criminal que afirma, que dispõe que atos preparatórios não são considerados crimes no Brasil. Não digo que isso é certo, não digo que é errado, eu digo que essa é a lei. No Brasil não se punem atos preparatórios. O ministro Gilmar Mendes, no dia seguinte a esse debate, ele veio à imprensa e disse que não se tratava apenas de mera conjecturação, mas ações foram tomadas. Com o devido respeito, continuam sendo atos preparatórios, porque o ato preparatório, ele é aquilo que vem depois da conjecturação e antes da consecução ou da tentativa do ato em si. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico de direito penal. Se eu mando uma mensagem para alguém no meu WhatsApp e digo, eu quero matar fulano, o ministro Alexandre de Moraes manda fazer uma busca e apreensão na minha casa, acha o meu celular, faz o backup do meu WhatsApp, vê, quero matar fulano com uma arma de fogo. Ele viu a mensagem, ele encontrou a arma de fogo ilegal em casa, ele não pode me processar por tentativa de homicídio, mas só por posse ilegal de arma, porque eu não comecei a tentativa do crime que eu anunciei no meu WhatsApp. Nesse caso, a coisa é mais complexa ainda, porque além de nós não termos o início da execução, nós não temos o início da tentativa, nós só temos aí os atos preparatórios mesmo, nenhum desses documentos traz mensagens escritas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Nenhum dos áudios constantes nesse relatório revelam a voz do ex-presidente Jair Bolsonaro. Repito aqui, não sei se essa escolha do legislador, ela é interessante. Pode ser que seja interessante punir atos preparatórios. A gente possa coibir planejamentos do PCC quando ele achou, sei lá, um plano para matar o Sérgio Moro. Pode ser interessante que se puna, mas a realidade é que no Brasil não se pune. Essa foi a opção do legislador. Então, até que não mude a legislação, porque o direito criminal, ele se baseia, diz a Constituição, pelo princípio da estrita legalidade. Para que algo seja crime, eu preciso de uma lei prévia, expressa e estrita. Fora disso, não há que se falar em tentativa. E outra, tentativa de golpe de Estado, só para terminar, o Estado, se eu for pegar a teoria geral do Estado, escrita por Dalmo de Abreu Dallari, que foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. Pensador de esquerda, inclusive. Exato, um pensador de esquerda. O que é o Estado? Simplesmente, Estado é igual território, povo e direito. Território é a nossa extensão geográfica. O povo é o coletivo do cidadão comum. E o direito começa com a Constituição e vai pelas leis legisladas e não inconstitucionais. Atentar contra a vida do presidente da República é um crime horroroso. Tentar matar um presidente da República é um crime repudiável, mas não é um golpe de Estado, porque o presidente não é nem o povo, nem o território, nem o direito. Da mesma maneira o vice, da mesma maneira qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal ou qualquer autoridade que seja. Um governo não faz parte do Estado. O governo, ele serve ao Estado.
Um golpe de Estado é o crime organizado tomar conta de áreas, extensões geométricas, 70% do território geográfico do Rio de Janeiro. Isso é um golpe de Estado, porque ali se tomou o território, se subjugou o povo e se subverteu o direito. O golpe de 64 não abrangeu 75% do Estado, né? E ele foi efetivado pelas forças, a ação militar, né? Agora, a obrigação do Ministério Público, o golpe de Estado é crime, né? Sim. A obrigação do Ministério Público... A tentativa é crime, né? Porque quando a gente tem sucesso, então, não é crime. Aí não é crime. Exato, mais, porque quem deu o golpe está no poder. A diferença do golpe da revolução é o revolucionário é quem ganha, o golpista é quem perde. Quem julgue. Mas a obrigação do Ministério Público, que representa a sociedade brasileira, é evitar o crime. Exato. Qual é a forma de se evitar um crime? Bom, a gente tem muito tipo de crime no Brasil. Isso é fato. O Brasil tem um país... Infelizmente é o que mais tem. Exatamente. Se a gente pensar nessa classificação que criaram depois do 8 de janeiro... Pública, né? Do 8 de janeiro, começou-se a dizer, é um crime antidemocrático. São crimes antidemocráticos. Precisa de uma medida enérgica, porque é um crime antidemocrático. Aí eu pergunto, irmão, homicídio é um crime democrático? Estupro é um crime democrático? Depende dos objetivos, né? É todo crime. Estupro já é meio difícil, mas crime. Homicídio pode ser, né? Todo crime é antidemocrático. Todo crime é antidemocrático. Todo crime é uma quebra da ordem jurídica vigente. É claro que eu não quero fazer juízo de valor das pessoas do 8 de janeiro. Não vou dizer nem que são inocentes, nem que são culpadas. Vamos considerar até que sejam culpadas. Sejam pessoas que estavam lá com ímpeto de dar o golpe, derrubar os poderes. Mas elas precisam do devido processo legal. A rainha do tráfico do Rio de Janeiro foi solta porque tem um dispositivo no Código de Processo Penal que diz: toda encarcerada que tem filhos menores de idade, e ela tinha 2. Aconteceu isso com a Deolane Bezerra. Exato, você vai para cá. É uma garantia que está no Código de Processo Penal. E era a rainha do tráfico, que fugiu, aliás, depois de ser beneficiada pela lei. Agora, a Débora Rodrigues, cabeleireira, sem antecedente criminal, que pegou um batom e escreveu de batom. Nem uma frase de ódio, mas uma frase, ela citou um ministro do STF. Perdeu o mané. Ela está presa e não pode gozar do benefício. Ela não pode ver os 2 filhos pequenos. Ela se enquadra, mas não se aplica. Então, foi dado um golpe de Estado. O golpe vencedor é que está chamando um lado que parte orou, parte gritava mesmo por uma intervenção, parte só estava passando por ali, mas arrebanharam tudo aquilo e falou: vamos prender todo mundo como golpista e vamos suspender a garantia do devido processo legal com uma tese chamada de crime multitudinário. Não existe isso no Brasil. E como eu falei, a Constituição diz que você só pode prender alguém se estiver expressa, prévia e estritamente previsto na lei. A única previsão de crime de multidão que o Código Penal brasileiro prevê é como uma atenuante da pena do crime. Quando você comete um crime em multidão, por conta daquela catarse, a sua pena é diminuída. Mas não para ser usado para elidir o devido processo legal. E o que está acontecendo agora com esse relatório da Polícia Federal é exatamente mais um episódio de uma investigação absolutamente nula e descabida, porque nós estamos falando de atos preparatórios. E nós não podemos nos deixar enganar com palavras, não são meras conjecturas. Porque os ministros escolhem a dedo as palavras. Não é mais do que mera conjectura. Repito, ato conjectório ultrapassa a mera conjectura, mas continua sendo ato preparatório. Quem está nesse relatório pode responder por violação de sigilo, perseguição e tantos outros crimes que existem no Código Penal, mas não pelo crime de golpe de Estado. Pavinato, falando do ex-presidente Jair Bolsonaro, qual deve ser o futuro dele em 2026? Hoje ele é inelegível. Você acredita que isso pode ser revertido? Não. Tem ambiente para isso? Não o ex-presidente pode ser preso por conta desse relatório? Não, eu não acredito. Eu vou dizer isso, mas eu acho que eu só deixei o Hermano sem resposta,
porque o Ministério Público ele não combate o crime, né? É como se ele fosse um advogado da sociedade. Pois é. Porque um crime ele é mais do que um ato ilícito. O crime ele afeta toda a sociedade porque ele põe em risco o equilíbrio que deve haver na vida de relação entre um e outro. E tem ilícitos que são tão graves que são punidos com a perda da liberdade, né? Se diz que a prisão é a última ratio. E o Ministério Público, portanto, ele é aquele que pega a investigação criminal ou que procede com uma investigação civil e denuncia ou não. Ele avalia a juridicidade, porque ele é um advogado da sociedade, inclusive ele pode dizer, isso não é um caso de processo. E o Ministério Público não tem feito mais isso. O Ministério Público ele tem agido de forma politizada. E veja, eu não sou advogado do Bolsonaro. Eu era comunista para a imprensa quando eu dizia que o Moro extrapolava os limites do devido processo legal. Aguentei por anos o desafio da Lava Jato. Ouvi, não, você é comunista, está defendendo o Lula. Não, o direito é o mesmo. Só mudam os personagens. O meu posicionamento é o mesmo. Né? O Reinaldo Azevedo, de um lado. Vamos citar um exemplo clássico. A Lava Jato é legal, não tem devido processo legal. Agora, que é o Bolsonaro, o devido processo legal se dispensa pelas mesmas razões que se queria dispensar lá na Lava Jato. É claro que agora é muito mais grave, porque nós estamos falando de um Sérgio Moro, do qual não se pode recorrer. E quanto ao Jair Bolsonaro ser elegível... Vou segurar a sua resposta, porque a gente vai para um rápido intervalo e na volta o Pavinato vai responder. Eu perguntei se Jair Bolsonaro deve participar das eleições de 2026, já que ele é inelegível agora. Se ele pode ser preso, o Pavinato responde logo depois do intervalo.